Hoje a receita aqui do canal é uma receitinha de massa de pizza, uma receita super fácil de fazer, que fica muito saborosa, espero que vocês gostem, tá? Para começar, eu coloquei aqui na minha bacia 2 colheres bem cheias, tá? Daquele fermento biológico. E para fazer a ativação do nosso fermento, eu vou colocar açúcar, tá? A proporção que eu vou fazer aqui, dá para fazer 2 pizzas médias. Aí vai depender da quantidade de pizza que você vai querer fazer na sua casa, você pode dobrar essa medida, tá? Você pode colocar umas 2 colheres de açúcar bem cheias para fazer a ativação desse fermento. Para essa proporção, eu coloco 1 copo de água, tá? Morna, que eu aqueci ela no micro-ondas. Eu deixei em torno de uns 35 segundos, tá? No micro-ondas. Você pode mexer para ajudar na ativação do fermento biológico. Você vai ver que o fermento ele vai praticamente dissolver aqui nessa água que a gente adicionou e vai começar a formar pequenas bolinhas de espuma na água. Isso quer dizer que está dando certo a nossa ativação. Vou adicionar a nossa receitinha. Sal, não precisa ser muito salgada, tá? Uma proporçãozinha assim de sal. E um pouquinho de óleo. O óleo é o que vai deixar a nossa massa crocante, tá? Eu coloco mais ou menos umas 2 colherzinhas de óleo. E é basicamente isso que vai na nossa massa de pizza. Agora a gente vai dar o ponto da massa com a farinha, tá? É praticamente água, fermento, tá, gente? Coloca o açúcar para fazer a ativação do fermento, um pouquinho de sal para dar um gostinho, né? Um saborzinho na nossa massa, o óleo para deixar aquele aspecto bem crocante de massa. E agora a gente vai dar o ponto com a farinha. A farinha, pessoal, é o que vai fazer a diferença na nossa massa. Então, para você fazer aquela massa de pizza tradicional, que nem você vê nas pizzarias, eles usam a farinha tipo italiana. Em alguns mercados de cidades maiores vocês vão encontrar. Como aqui na cidade onde eu moro não tem, eu faço com essa farinha tradicional de trigo e dá super certo, tá? E não dá assim tanta diferença no resultado final. O tempo de fermentação também faz diferença. Então, por um tempo normal de fermentação para uma pizza é de mais ou menos umas 12 horas, tá? Você pode preparar e deixar a massa cobertinha, crescendo nesse tempo de fermentação, tá? Mas, chegou a visita na sua casa, você quer fazer uma pizza rapidinho, não vai dar tempo de fazer aquela fermentação toda. Não tem problema, você pode fazer, deixar o suficiente de tempo assim até ela dobrar de tamanho, que isso ocorre rapidinho, dá em torno de uma meia hora, uns 40 minutinhos, e você pode abrir a massa. Só um conselho que eu vou dar pra vocês é para não abrir a massa muito grossa daí, porque como o fermento ainda pode dar mais uma crescidinha na hora que você for pro forno, pode acontecer da sua massa de pizza ficar um tanto quanto mais maçuda, sabe? Se você não dá o tempo da fermentação. Agora, se você der o tempo de fermentação de em torno de umas 8, 12 horas, se você conseguir, se você tiver como programar a sua massa de pizza, aí ela fica aquela massa extremamente perfeita e super crocante, tá, pessoal? Então aqui, ó, a farinha, para essa quantidade, vocês vão ter que ir vendo o ponto, porque dá muita diferença de um pacote de farinha pro outro. Agora, para a fermentação, você não precisa deixar a massa dura, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu vou deixar aqui, que é o ponto que vocês podem deixar a massa coberta pro tempo dela crescer e seguir a fermentação, tá? Aqui, pessoal, ó, esse é o ponto da minha massa. É uma massa bem molinha, que eu vou deixar ela agora para fermentar aí por algumas horas. E depois eu venho mostrar para vocês como a gente vai fazer para abrir essa massa e montar a nossa pizza. Pessoal, então depois de umas 6 horas eu deixei essa massa aqui de fermentação, ó.
ela dobrou de tamanho, ficou bem grandona e bem fofinha. Agora eu vou despejar ela numa superfície limpa, tá? Bem enfarinhada, porque ela tá uma massa bem molinha. E vou terminar de sovar ela. Quando você estiver sovando, você vai sentindo a textura da massa, tá? Ela tem que ficar uma massa molinha, mas que não grude na sua mão. Vai colocando farinha até dar o ponto dela não grudar mais na sua mão. Feito isso, ó, eu dei o ponto na minha massa, a ponto de que eu posso segurar ela na minha mão, modelar e ela não vai grudar, tá? Eu dividi ela em duas bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Para que a gente possa fazer duas massas de pizzas, que isso dá mais ou menos o tamanho de uma pizza média. Eu vou reservar uma bolinha e essa aqui eu vou abrir com o auxílio de um rolinho, tá? Pra vocês verem, tá? Deixem sempre a mesa farinhada pra ela não grudar. A textura pode ser da preferência que vocês quiserem. Tem gente que prefere a massa extremamente fina. Pode ser, se vocês preferem ela um pouquinho mais grossinha, tudo bem. Eu gosto de deixar ela média, sabe? Nem muito fina, nem grossa. Vou mostrar pra vocês o ponto que eu vou deixar meu assim. Quando eu vou fazer a minha pizza com borda, eu fiz ela um pouquinho maior, tá? A massa sempre um pouquinho maior do que a forma. Agora eu vou colocar requeijão para eu poder fazer a borda dessa pizza. Terminei de fazer a borda, pessoal. Olha como ficou bonita a minha massa. Agora eu vou colocar o molho, o recheio e vou pôr para assar. Uma dica muito importante é: o forno tem que estar super aquecido, tá, pessoal? Coloquem o máximo para aquecer até você colocar a pizza. A pizza nunca pode entrar no forno com uma temperatura muito baixa, porque senão a massa acaba crescendo mais do que ela deve e a intenção é fazer com que ela asse super rápido, assim ela fica mais crocante, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês a minha pizza finalizada. Aqui então, pessoal, terminei de montar a minha pizza, recheei ela com frango e agora ela tá entrando no forno. Ela assa super rapidinho porque meu forno tá super aquecido e eu vou mostrar o resultado final pra vocês, que beleza que ela vai ficar. E aqui está, pessoal, a nossa pizza prontinha. Ela é uma massa muito gostosa, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem ligados que aqui no canal eu vou postar várias ideias, tá? Pra como tá recheando as pizzas. Eu tenho uns projetos gourmet muito legais, então fiquem ligados nos novos vídeos que virão.